Olá, pessoal. Eu sou o Clóvis Lumertz e nós estamos aqui em mais uma edição do Alconcast. A nossa ideia nesse nosso encontro é discutir um tema muito importante na pauta de governança, de gestão e de liderança, um assunto que hoje é voga em muitos conselhos de administração e em muitas empresas hoje, buscando soluções para atração, retenção e engajamento dos talentos, das melhores pessoas nas nossas empresas. Todos nós sabemos, né, que nesse mercado que a gente está vivendo, extremamente disputado de pessoas, né, de gente, falta gente em todas as empresas hoje para posições-chave, a gente precisa, de uma certa maneira, estar encontrando caminhos e soluções para fazer com que essas pessoas queiram vir trabalhar na nossa organização. E o assunto, que é um assunto muito delicado, essa questão muito polêmica de remuneração, de modelos de remuneração diferentes, que envolve pejotização, premiações, participação em resultados, participações em equity da empresa, é um assunto que muitas e muitas vezes vem às mesas de discussão quando a gente trata dessas questões como um todo. Para isso, a gente aqui está com muito orgulho que nós convidamos dois grandes amigos e parceiros aqui, a Verônica Althaus e a Kerlin Costa, que são duas advogadas aqui muito amigas nossas da casa e que têm hoje uma trajetória gigante, né? Vão se apresentar para vocês aqui também, contando um pouquinho da trajetória delas, e a gente veio conversar aqui de uma maneira muito solta, descontraída sobre essas questões e como vocês também atendem várias empresas, né? O que as empresas que vocês também trabalham, né? O que elas têm trazido em termos de dúvidas nesse processo que envolve a contratação e a mitigação de riscos, uma vez que é lugar comum a gente dizer que não há muita certeza jurídica, né? Já que a gente está vivendo uma realidade ainda muito nova, muito recente da flexibilização das relações do trabalho como um todo, tá bem? Então eu queria agradecer, Verônica, muito a atenção de vocês aqui, Kerlin, por esse momento com a gente e queria passar a bola para vocês aqui para que vocês se apresentassem e a gente começasse a fazer essa nossa conversa aqui, tá bem? Ótimo, obrigada, a gente que agradece, na verdade, né, Kerlin? E só me apresentando rapidamente, eu sou Verônica Althaus, sou gestora do escritório de advocacia Scalzilli Althaus Advogados, trabalho com a Kerlin há muito tempo, né, temos aqui uma afinidade bem legal para poder falar sobre esse tema e particularmente comecei a minha carreira atuando com processos de concordata, falência, atualmente com recuperações judiciais, cheguei a conduzir 400 processos falimentares simultaneamente. Isso me trouxe na época, no início da minha carreira, um conhecimento do que não fazer, né? Muito se conversou e muito conversei com grandes executivos de empresas da época, muitas construtoras, algumas indústrias também, a respeito dos erros que foram cometidos, né? Se é que a gente pode falar em erros, porque muitas vezes são só decisões dentro do mundo de um Brasil com uma grande insegurança jurídica que acaba acarretando um caráter de erro sem ter sido um erro, né? Mas muito eu aprendi a respeito dessas decisões que levaram algumas companhias ao processo falimentar, então acabei conduzindo a minha carreira para esse lado mais da gestão empresarial versus jurídica. E a Kerlin fala por si, né? Sou advogada trabalhista empresarial já há 20 anos, 21, 17 deles nessa parceria com a Verônica Scalzilli Althaus. E acho importantíssimo a gente estar aqui falando sobre esse tema, ainda mais nesse momento que a gente está enfrentando, né, de instabilidade jurídica, para que a gente consiga auxiliar as empresas a encontrar caminhos para valorizar e para reforçar a cultura também interna, né? Sem riscos, ou mitigando esses riscos. Perfeito. Bom, eu queria começar, vamos cair de cabeça aqui nessa questão, né? A gente fala muito, isso é uma demanda geral das empresas, né? Que a gente precisa ter resultados, e o resultado está intimamente ligado no mercado cada vez mais competitivo, né? Está intimamente ligado também à coragem e enfrentamento de riscos, né? A tese é essa. Quanto maior a nossa coragem de enfrentamento e investimento, em tese deveria ser equivalente a essa questão toda da busca de resultados, tá? Dentro desse contexto como um todo, como é que vocês veem essa questão toda dos riscos que nós temos hoje? Existe uma fórmula mágica para não correr riscos? A pejotização é uma situação hoje que a gente tem como pacificada realmente? Existem alguns modelos que a gente entende como mais tradicionais e que não se corre risco nenhum na contratação, né? Como é que vocês veem essa questão hoje, né?
Vamos começar pela Letícia, pelo visto. O modelo ideal, não. Não, eu sou uma otimista. Que bom. Não existe um modelo que vá te tornar imune a uma ação trabalhista, mas isso também acontece na esfera civil, né? O que a gente tem como fazer é entender como funciona um contrato, no caso da pejotização. Na verdade, esse termo foi cunhado porque as pessoas estavam sendo passadas de CLT para PJ. Então, pejotização é um termo que já foi lá desde o começo visto com maus olhos, né? Certo. Mas, na verdade, é uma contratação de um prestador de serviço que tem o seu CNPJ e que vai atuar de forma mais livre, né? Mais liberdade, com mais autonomia. Partindo desse pressuposto, esse contrato precisa observar algumas regras para que ele tenha essa autonomia. O que a gente não pode é querer o melhor dos mundos em todas as situações, né? Que é não ter os encargos trabalhistas e a própria pessoa não ter tantos encargos tributários e ainda assim seguir precisando ver aquele profissional trabalhando, ter ele Acompanhar, o controle, né? acompanhar muito de a perto. performance, né? Exato. Então a gente precisa escolher, ou a gente quer uma entrega, né, e confiar naquela entrega, ou a gente quer o controle, o poder, né, a subordinação em si. Mas tendo esses cuidados e partindo dessa premissa, o contrato, se ele for bem escrito, né, e tiver alguns cuidados cíveis também, ele consegue mitigar esses problemas e não precisa de grandes inovações nele, né? Tu consegue colocar tudo ali em objeto, sempre tendo isso como base, né? Ele não é um funcionário, então ele não vai estar à disposição o tempo inteiro. Por conta disso, o contrato precisa também acompanhar, né? Ele não vai ter férias, não vai ter 13º, mas ele pode ter outros tipos de remuneração também atrelados a esse contrato. Certo. Verônica, dentro dessa questão que você trouxe, né, da gestão de situações de crise que a gente vive nas empresas, tu participou assim, de diversas dessas operações de grande vulto, isso chega a pegar, assim, percebe-se um maior nível de comprometimento quando os executivos estão junto dessa história, num modelo de PJ, saltam mais fora do barco, mais cedo nessa história toda. Você vê alguma diferença disso também dentro da questão toda das recuperações judiciais? Ou... Sim, na verdade, eu antes de te responder, quero só colocar um adendo que eu acho bem importante. Existe uma máxima do direito que diz que nenhum direito é tão bom quanto uma boa história para contar, né? Então, a verdade é que tudo que tiver um lastro crível, histórico, tende a ter uma boa aplicabilidade do direito. Claro que bem assessorado por um bom advogado, porque não adianta conduzir um contrato que tem um lastro histórico A e depois querer discutir B, né? A gente tem que manter uma coerência. Então, eu fiz esse link para dizer que a pejotização, na realidade, ela não é mais uma tendência, ela é fato, né? Não, ela é, na verdade, uma sobrevivência, né? A gente vive numa insegurança financeira e econômica num país super volátil, em que algumas tendências precisam ser realidade para sobrevivermos, a gente sabe disso. E aí, linkando com a tua pergunta, ao trabalhar com um processo falimentar, eu acabo sendo engenheiro de obra pronta, né? Eu olho para o problema já feito e critico, né? E naquele contexto falimentar, a tendência... Na verdade, eu vou ter que dividir em duas respostas aqui, em dois fatos. Eu vi muitos casos em que o executivo respondeu junto. Certo. Em que ele foi tratado como falido, e depois eu preciso só fazer um adendo de que essa lei mudou radicalmente, e a que eu estou trazendo aqui para te responder a pergunta é algo da década de 70, né? Por favor, 80, 90, isso mudou muito de 2005 para cá, com a nova lei, mas eu vi alguns executivos responderem processos falimentares como donos, e eu, naturalmente, vi muito mais aqueles que saíram fora antes e que conseguiram, de certa forma, se proteger antes do barco afundar, né? Mas eu volto a dizer, eu estou tratando aqui da morte da empresa, a gente não está falando de uma empresa que tinha mais capacidade de se reestruturar. Hoje, empresas com recuperação judicial, que vamos ser bem claros aqui, são muitas, né? Algumas nem conhecidas estão em recuperação judicial, que ninguém sabe há muitos anos, grandes indústrias nossas, né? Hoje elas se organizam muito melhor
para passar por esse processo com o executivo abraçando a causa e bastante protegido dos riscos de uma recuperação judicial virar uma falência. A lei é muito mais clara, muito mais assertiva e tem uma boa aplicabilidade na esfera estadual civil. Eu não estou falando de seus trabalhos. Seu trabalho não falo, não conheço e deixo para Kerlin. Mas a verdade é que na justiça comum, dentro de um processo falimentar, o executivo ele é visto como executivo e, volto a dizer, precisa ter uma boa história para contar. Por que ele está lá? Qual é o papel dele nessa reestruturação? E ele passa a ser um parceiro da recuperação, ele não é o devedor. Isso eu acho que é um grande desafio, né? Assim, mesmo que a gente não vá ao limite, né, crítico de uma situação de uma RJ, de uma situação pré-falimentar, etc., as pessoas, de uma certa maneira, precisam entender o que está acontecendo com a empresa, né? E quando a gente começou a militar lá atrás com a implantação, a gente comentava antes aqui nos bastidores que eu implantei milhares de programas de participação em resultados, que é uma modalidade, vamos chamar assim, sem risco, pacificada, né? Está na Constituição Federal, é segura, tem uma lei que aplica-se sobre essa questão, seguindo os ritos todos necessários. E não tem os encargos trabalhistas, é uma modalidade e que, de uma certa forma, virou um efeito paisagem, né? É mais um benefício, muitas empresas, vou usar aqui um termo até talvez muito simplista, assim, que é um 14º salário, tá? E que, de uma certa forma, perdeu a sua essência, né? Aquilo de fazer com que o executivo queira entregar resultado, de botar ele realmente comprometido com a entrega e com o crescimento das organizações, né? E esses outros mecanismos, de uma forma geral, ainda misturando com isso, o trabalho híbrido, o cara está em casa, perde um pouco essa questão também da presença no ambiente de trabalho, a gente fica meio sem controle. Então, o PJ em casa, como é que a gente consegue, de uma certa maneira, contribuir também para que ele possa se ver dentro, pertencente da própria organização? Então, é um grande imbróglio isso, a gente conseguir montar, penso eu, né, um modelo ideal, assim, né? Mas a gente tem alguns caminhos, né? Sim. Que caminhos vocês sugerem, assim, que as empresas adotem para que a gente possa ter um modelo de engajamento, de comprometimento com menor risco, né? Dentro desse escopo, assim. Até mesmo para que a empresa não possa, com isso, piorar a sua condição e lá na frente ter que ter uma recuperação judicial, né? Tem algum caminho, assim, de menor risco na visão de vocês? Além, evidentemente, da história bem contada, dos contratos muito bem amarrados, né? Tu responde ou eu? Pode ser. A gente está num momento decisivo na Justiça do Trabalho com relação a esse tema, né? Então, não foi a reforma trabalhista que trouxe esse impacto maior. É essa decisão de agora do STF que vai trazer esse impacto. Então, estamos num momento, e desde a reforma foi isso também, em que as pessoas ingressam na Justiça do Trabalho, é verificado se os requisitos do vínculo empregatício estão presentes naquela relação, e aí se define se era seletista, de fato, ou se foi uma pessoa que foi pejotizada, né? Foi transformada em PJ, mas com as mesmas características de um seletista. O que o STF tem feito desde 2023, mais ou menos, é dizer que o PJ, ele é PJ, né? Se ele está assinando como uma empresa, ele tem capacidade de entender aquilo que ele está fazendo, né? Que é o caso... Não é suficiente, né? Exato. Então, isso passa também pelo conhecimento dessa pessoa. Às vezes a gente está falando de contratos altíssimos mensais, né? E que é inacreditável que a pessoa não tenha lido esse contrato. Então, o STF tem entendido que a pessoa tem a capacidade de gerir aquela relação e de entender se ela vai querer ou não. A gente está falando aqui, né, de contratos melhores, né, pessoas que têm mais condições. E o que o STF fez é o seguinte: não, essas pessoas são capazes, então esses processos vão para a esfera civil. Agora a gente está num momento em que está tudo parado, né? Foi suspenso tudo para definir, de fato, se esses contratos são cíveis ou se eles devem ser analisados pela Justiça do Trabalho. É uma linha tênue, mas é decisiva, porque se o STF decidir que esses contratos são todos cíveis, sem precisar de análise de fato, eles vão para a Justiça Civil e não se fala mais em processos de vínculo empregatício. Se o STF decidir o contrário, a Justiça do Trabalho vai seguir julgando esses processos. E para isso é importante a gente ter em mente sempre os requisitos do vínculo empregatício. Então a gente não pode ter subordinação, a onerosidade a gente sabe que vai ter, porque vai ter um pagamento, uma contraprestação, mas a subordinação acaba sendo o ponto-chave, né? Então como que eu vou gerir essa pessoa
E aí a minha dica é fazer por entregas, né? Ter alguma plataforma que faça com que a pessoa tenha autonomia, porque na verdade esse é o benefício maior, né, desse contrato, que a pessoa tenha autonomia, mas que ainda assim tu receba aquilo que tu precisa, né, Claro. de entregáveis. E dentro dessa dúvida, Kellen e Verônica, vocês entendem assim que como que se posiciona? Há um chute assim que a gente possa dizer, na visão de vocês, o STF vai ponderar mais para a esfera civil, trabalhista? Como é que vocês imaginam que isso se dá? Já há assim, no conclave algum favorito assim na visão de vocês, assim uma fumacinha saindo ou não? Hoje o STF já tem seu posicionamento, né? O que acontece é que quando começou o STF a ter né, a ficar em dúvida sobre o que acontece, e as reclamações começaram a dar improcedência, deu um boom na Justiça do Trabalho, né? Tanto de pessoas buscando esse benefício, esse reconhecimento do vínculo, aumentou em quase 60%, Clóvis, só esse ano as reclamatórias pedindo vínculo. Então, E travou o mercado, né? É importante que a gente... travou o mercado e travou toda a justiça, porque não anda mais processo também nesse sentido. Mas o STF tem o seu posicionamento. Eles suspenderam porque os juízes do trabalho não estavam aplicando. Exatamente. Então, esse embate que a gente vai ter. E falam muito em terminar com a justiça do trabalho. Não vai terminar, porque o vínculo empregatício é uma das matérias que a justiça analisa, né? Mas é decisivo. E isso vai determinar também quais são os termos dessa relação a partir de agora, né? Ou a minha dica é ter em mente os requisitos do vínculo empregatício para que eles não ocorram. Porque se houver uma mudança depois, esse vai ser o balizador depois dos julgamentos na Justiça do Trabalho. Mas eu vou um pouco mais além, assim, porque a gente não pode pensar só na Justiça do Trabalho. Hoje em dia a gente tem milhares de formas da empresa perder capital, perder dinheiro, né? Crise de imagem é uma coisa seríssima. Então, se a gente não cuidar bem dessas relações, mesmo das terceirizações, né? Quando a gente terceiriza a atividade de fim, se a gente não for lá olhar se essa pessoa está sendo bem tratada, se essa pessoa tem carteira assinada, se está recebendo os EPIs, ainda assim eu posso ter uma responsabilidade, ainda que não seja, né, na Justiça do Trabalho não seja considerado, ainda assim eu posso ter uma responsabilidade na minha imagem. E essa custa muito caro. E isso tudo está dentro da temática de gestão de risco, né? Isso a gente vê direto nas reuniões de conselho, né? O quão a gente precisa aperfeiçoar os modelos de contrato, de controle, de fiscalizar até de uma certa maneira a contratação desses terceiros, né? Não só aqueles que são diretamente relacionados como PJs, né? Mas de todos os fornecedores, né? E houve aqui no caso, no estado também, muitas situações de trabalhos análogos à escravidão, essa coisa toda, que afetam demais a imagem das companhias. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente, claro, sabe dessa questão toda de que os aspectos jurídicos eles são importantes a gente analisar, mas há um ganho também por trás disso, assim, nessa questão toda. As pessoas querem, de uma certa forma, buscar o empreendedorismo, não querem? Sem Ou não? dúvida. Ou seja, é uma vontade das pessoas de serem PJs. A Kerlin é uma especialista na nova geração, né, de profissionais, né? Mas a verdade é que eu percebo claramente, até no nosso segmento jurídico, que é um segmento rudimentar frente a outros tantos que a gente pode falar de empreendedorismo, em que as pessoas não querem esse engessamento do emprego. E a gente não pode mais falar em salário para essa geração. Salário é um dos itens que são considerados. É prosperidade. Prosperidade leva a uma atuação com autonomia, com disponibilidade, com qualidade de vida, que a gente sabe que uma relação empregatícia muitas vezes não tem, né? A pessoa tem um engessamento de horário, a pessoa tem um engessamento de decisões, a qualidade de vida realmente é menor, né? A gente não consegue, e isso é outra coisa que a gente aprendeu com a pandemia, né? A gente pode continuar trabalhando muito bem, da mesma forma, e fazer muitas outras coisas. Claro. Então, essa geração veio com isso já. Então, esses talentos, para serem retidos e para a gente ter um bom resultado na companhia, eles não querem mais esse modelo tradicional do emprego e do salário. Então, se nós, companhias e organizações, não tivermos um plano, vou chamar de carreira, em que pese não seja a melhor denominação, um plano de carreira muito claro, em que as pessoas participem do desenvolvimento, do crescimento, elas não vão aderir a nada a nenhuma dessas metas
e a tendência é frustrar. Não, e o aspecto jurídico passa a ser menor até nessa condição, né? Porque todos querem a mesma coisa. Todos querem a mesma coisa. Né? Exato. E é por isso que eu digo, não é mais uma tendência, é uma realidade que a justiça vem. Olha, muito sinceramente, eu fico até feliz com essa decisão, porque eu vejo que o STF vem se movimentando, mas que foi necessário suspender para organizar, porque não adianta o STF tomar uma decisão, nós temos uma legislação protetiva da pejotização e a Justiça do Trabalho ignorar. Uhum. E a Justiça do Trabalho fica, de certa forma, mais confortável ao não aplicar, porque realmente a lei não é clara. Uhum. E eu acho que essa suspensão, ainda que seja um engessamento e uma trave, espero que não leve anos, ela me parece necessária, não, Merlin? Com certeza. Porque não tem base, não tem organização, não tem critério para a pejotização. Ela vem sendo construída em cima de jurisprudências e de decisões anteriores que cá entre nós não foram as melhores. Uhum. A gente estava aqui conversando antes de começar hoje, né? Cada um de nós pensa uma coisa diferente. Claro. Por quê? Porque não tem clareza, não tem segurança jurídica. Então, eu acho que foi uma interrupção importante, mas, de novo, que não leve anos, né? Uhum. Dentro da realidade que vocês têm hoje lá no escritório, o escritório atende imensas empresas, né? Vocês têm essa pauta sendo recorrente hoje dentro do trabalho, assim, o que vocês percebem hoje dentro das empresas? Estão acreditando nessa questão toda da pejotização de modelos de remuneração diferenciados? Vocês têm visto isso nas empresas? Deixa ou eu não? colocar uma coisa muito importante que eu tenho percebido. A gente falava em pejotização quando falava em outsourcing, tecnologia, não é Business partner, né? e não é, mas assim, não é o segmento da tecnologia hoje o único a falar de pejotização e buscar a pejotização. Uhum. Eu percebo isso em hospitais, Uhum. a gente percebe isso em escolas, né? que é algo, né? A gente está falando de de umas profissões mais antigas do mundo, né? Que é o professor, para tu ver como realmente vai muito além daquele conceito que a gente tem, ou que tinha, espero que tinha, né? Não que tenha ficado no passado, de que apenas o segmento da tecnologia pode se beneficiar das vantagens da pejotização, né? Agora, vou deixar, quero nem responder em relação a outros clientes, mas eu tenho percebido isso, eu que não atuo com a Justiça do Trabalho, eu percebo que, que vários outros segmentos hoje buscam e precisam e querem se adaptar à pejotização. Uhum. Uhum. O que a gente tem hoje em dia? A gente tenta deixar muito claro para os clientes, quando eles trazem essa demanda, que eles precisam ter clareza daquilo que eles querem de fato, porque eles não vão poder voltar atrás. Eu não posso instituir um bônus e depois retirá-lo, né? Não posso instituir uma premiação e depois retirá-la. Instituir um PLR e deixar de cumprir. Então, eu preciso ter clareza daquilo que eu quero e acreditar na perenidade daquilo que eu estou aplicando. Inclusive, a área de tecnologia hoje em dia, com esse aumento da demanda, as empresas estão precisando desse profissional o tempo inteiro. Então, elas estão contratando como seletistas porque elas, de fato, precisam de um empregado. Né? Então, inverter um pouco com a demanda, com o aumento da demanda, essa área especificamente está contratando e outras áreas que antes não contratavam e que tem também a questão econômica, né, um pouco mais, que flutua um pouco mais com relação a clientes e projetos, acabam contratando mais como pessoa jurídica. Isso me traz a importância da adaptabilidade da realidade de cada empresa, né? Se a empresa precisa daquele colaborador full-time, com uma autonomia mais restrita, tem que ser seletista, né? É o clássico do seletista. Agora, se a companhia precisa de um colaborador que tenha dedicação, que seja comprometido, mas que tenha autonomia, que tenha disponibilidade, que possa atuar em outras frentes e trazer outras experiências para dentro daquele contexto empresarial, é pejotização. Então, volta àquela minha frase, né? Do bom direito, ele, na realidade, tem que refletir uma boa história. Se a companhia tem clareza no que precisa e aquele profissional adere claramente de forma assertiva aquelas características, é o que importa, né? E aí a gente não pode nem mesmo culpar a insegurança jurídica que o nosso judiciário nos traz, porque a grande maioria das vezes a gente sabe que as pessoas começam a relação, seja PJ e pessoa física ou PJ com PJ, com regras muito claras, e se escapam por uma realidade pessoal lá no final, porque saiu desgostoso ou porque não era o que queria, e aí traz uma outra roupagem para aquela relação que na realidade nunca existiu, né? Então esse é o cuidado que eu acho que as companhias têm que ter.
é manter de forma serene exatamente a realidade que se construiu no início dessa contratação, que já linka com um bom acordo de acionistas, né? Perfeito. E outros documentos que hoje a nossa justiça ainda não discute, porque estão dentro da esfera trabalhista, então a justiça comum ainda não... A gente não vê muita jurisprudência a respeito desses documentos, dessas letters paralelas ao negócio, porque não chegam lá na nossa justiça. Elas ainda ficam sendo discutidas na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque essa regra ela não vem sendo claramente cumprida ao longo dessa relação toda. Uma regra muito clara de todo contrato de pejotização é a regra da saída. Essa é a regra mais importante sob o aspecto contratual, porque é ela que vai reger o ambiente da desconstrução daquela relação. No momento que ela é desconstruída de forma ruim, a tendência é a gente cair lá na Justiça do Trabalho e desfazer tudo aquilo que se construiu. Se ela tem uma regra clara e sai satisfatório para todo mundo, encerrou o assunto. Perfeito. Então, uma dica que eu dou aqui é: qualquer contratação com pejotização tem que ter regras muito claras, principalmente as de saída. Perfeito. Bom, gente, o papo aqui está sensacional. A gente tem muito assunto para estar tratando sobre essa temática. Eu queria pedir para que vocês dessem aqui o recado final de vocês nesse nosso primeiro encontro. Vamos fazer outros para debater. Com certeza o pessoal vai ter uma série de dúvidas, mas reforça a tese da importância de ter uma excepcional assessoria. E é por isso que a gente confia muito no trabalho, né, da Althaus, da Scalzilli, justamente por conta disso, pelo histórico de sucesso que vocês sempre tiveram e a segurança que vocês sempre dão para todos os nossos clientes e parceiros, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Então eu vou encaminhando aqui o finalmente do dia de hoje, pedindo para que vocês deem esse recado final, então, para o nosso evento, né? Tá certo. Carlin, contigo. Quero agradecer, né? Achei incrível essa iniciativa. Acho importante a gente debater mais esses assuntos, ainda mais nesse momento, né, histórico que a gente está vivendo, em que várias gerações estão trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então, acho importantíssimo. A gente viveu num modelo até hoje em que as pessoas eram promovidas por alçar todos os degraus, né? Então, eram muito boas em técnica, mas não estudaram liderança. Então, a gente chega num momento em que a liderança é que vai definir, na verdade, né, as relações. Quem é o líder, como que ele lida com determinadas situações, o que é importante, e aí define cultura, aí define a partir do trabalho desse líder. Então, acho importantíssimo, acho que quem é o gestor mesmo das pessoas, ele precisa se qualificar, arrumar repertório, sabe, para poder conversar melhor, e aí sim, negociar melhor entrada, saída, a vida desses trabalhadores, os benefícios também dentro da empresa, para que isso converse, fique claro, né, regras claras também são incontestáveis. Bom, da minha parte, primeiro também quero agradecer muito a ti, Alcon. Eu adorei participar desse programa. E o que eu gostaria de deixar assim, muito registrado é que, apesar da gente viver uma insegurança jurídica, e isso eu acho que é uma realidade inerente quase ao nosso país, algumas mudanças o judiciário vem fazendo, algumas mudanças os nossos legisladores vêm fazendo, como foi o caso dessa mudança da lei da pejotização, que ainda que a gente esteja vivendo esse momento meio tumultuado, ela é uma lei bem clara e ela traz bem claramente a fidelização de uma realidade que a gente já tem há muitos anos, né? E que, partindo do princípio que o nosso poder público vem fazendo a parte dele, ainda que não de forma perfeita, como nós gostaríamos, alguns passos importantes estão sendo tomados, a minha sugestão é que as companhias olhem para dentro agora. Porque existem muitas formas mais seguras e menos seguras, mais arriscadas, menos arriscadas, de organizar internamente a maneira de trazer remunerações diferenciadas que fidelizam aquele colaborador e que trazem resultados melhores. Só que cada empresa é cada empresa, cada colaborador é cada colaborador, e isso tem que ser pensado quase como um vestido feito no corpo, tem que ser pensado para cada companhia. E existem essas ferramentas, elas são boas, elas são questionáveis, porque a gente vive num mundo, né, em que tudo é questionável para início de conversa, e principalmente no nosso judiciário, na Justiça do Trabalho, a gente sabe que existem
algumas questões ainda sensíveis. Mas a verdade é que hoje a gente tem muito mais respostas positivas do que negativas. É só olhar para dentro da companhia e adaptar a melhor saída. Perfeito. Como sempre, né? Os melhores acordos são aqueles feitos, né, sob medida. É isso aí, tá bom? Tá. Obrigado, gente. Até o próximo Alconcast.